tocar com você, torcedor e torcedor do Vasco, sobre o Juanes Força, o novo reforço do Gigante para a temporada de 2024, quiçá para outras também. E eu falo, talvez por quê? Porque é um jogador que, se jogar no Vasco da Gama, o mesmo que jogava no News, nem precisa jogar mais. Se jogar o mesmo futebol que entregava no News Old Boys, por certo que, ao final da temporada, chamará muito mais a atenção dos clubes europeus do que chamava quando estava na equipe de Rosário. É um jogador muito jovem ainda, apenas 21 anos de idade, um jogador muito maduro, parece ser muito mais experiente, já tem um bom tempo aí jogando como titular do News Old Boys. É um jogador que participou de várias das seleções de base ali da Argentina, até da Sub-23, hoje é também um jogador da Sub-23, ou seja, da seleção olímpica da Argentina. É um jogador que tem uma capacidade enorme de gerar, inclusive, orientação para os seus colegas, mas claramente que isso aí requer um tempo ali no seu novo clube, um conhecimento mais aprofundado dos jogadores da equipe, né, para que ele consiga gerar essa orientação. É algo, portanto, que ele entregará no Vasco da Gama depois de um tempo. No começo, essa característica certamente o Sforza não entregará. De cara não, porque de cara ele vai ter que tratar da sua adaptação. E quanto a ela? Quanto à adaptação, será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir se adaptar rapidamente à Colina? Este é um ponto interessante, por quê? Porque isso diz muito sobre dar certo ou não, né? Em relação a uma contratação. Um jogador que vem de outro país, né, ele precisa muito, muito contar com adaptação. O curioso é que a adaptação é algo tão complexo, gente, né, inclusive que mereceria muitos estudos, né, que muitos jogadores do próprio país, a gente não para pensar nisso, né, muitas vezes também não consegue se adaptar. Nós costumamos nos lembrar dos jogadores estrangeiros que não se adaptam aos nossos clubes brasileiros. E perdemos de vista que muitos brasileiros também não se adaptam aos clubes brasileiros. Porque a adaptação é uma ciência, é um negócio muito complicado. Uma ciência que requer muita luz para nós entendermos o que ela significa. Então, isso quer dizer, portanto, que o jogador que é muito novo, né, ambientado ali ao clube de Rosário, ele pode perfeitamente ter dificuldade para jogar no Vasco da Gama, né? Em teoria, é assim que funciona, né? Mas, gente, nem sempre é o que ocorre na prática. Por quê? Porque a gente também precisa considerar, né, que os jogadores, até em virtude de serem um poço de emoções, né, eles também são dominados ali pela sua personalidade, pelo seu psicológico. E nisto, eu diria para vocês que o Vasco da Gama pode se dar muito bem, porque estamos falando de um garoto que tem muita personalidade, estamos falando de um garoto que tem muita autoestima, estamos falando de um garoto que tem muita brutalidade na maneira como ele tenta ser protagonista, né, imprimir um ritmo competitivo, né, e um perfil protagonista dentro de campo. Ou seja, estamos falando de um garoto de 21 anos que às vezes parece ter 28, 29, 30 anos e que, além disso, tem sim potencial para se adaptar rapidamente à Colina, aos seus novos colegas de equipe e conseguir se adaptar rapidamente ali à sua nova equipe Vasco da Gama. E se isso acontecer, o futebol dele vai fluir com muita facilidade. A autoestima do Sforza sempre esteve em alta, em todos os momentos, os mais difíceis momentos da sua equipe, o News Old Boys, em todos esses momentos difíceis, ele era sempre um dos melhores jogadores da equipe e sempre tentando trazer o News Old Boys daquela situação de muita dificuldade para uma situação mais benéfica, tanto dentro do jogo como também dentro das temporadas, né? Então estamos falando de um garoto que de fato é um gigante, né? Ele é um gigante nessa questão aí do perfil psicológico, pelo menos sempre foi isso que ele demonstrou. Quando esteve na seleção sub-16 da Argentina há muito tempo, ele chega ali para compor o elenco, toma posição. A mesma coisa na seleção sub-17, porque ele sobe muito rápido para o sub-17, né? Então, presumiam até que, por subir muito rápido para o sub-17, ele ficaria um tempo ali se ambientando, né? E começaria na reserva. Nada disso aconteceu. De cara, virou titular também da seleção, né? E é também um perfil de jogador que, embora, né, a despeito da Argentina ter muitos bons volantes, alguns sustentam que, no certo momento, o Juanes Força estará na seleção principal da Albiceleste. Isto é, sim, muito provável, embora, repito, o que não falta na Argentina é volante de qualidade. O Sforza, ele nasce como? Ele nasce para quê? Ele nasce para ser um protetor de primeira linha, portanto, um camisa 5 por excelência. Um jogador que estava imediatamente colado à primeira linha defensiva, capaz de gerar uma proteção para esses jogadores e também capaz de gerar uma boa cobertura para os lados do campo, tanto no setor direito como no setor esquerdo. Ele sempre foi muito, muito bom nisso, né? Um perito, né? De se desgrudar ali daquela posição do meio de campo ali, para ir para um lado do campo e ir para o outro lado do campo também, cobrindo ali as laterais abandonadas pelo jogador da posição. E quando faz isso e precisa voltar
para o setor defensivo, ele sempre volta. Setor defensivo, né? Porque eu estou entendendo até esse momento como quase um zagueiro, né? Um cara imediatamente colado ali à primeira linha. Ocorre que o esforço começa a demonstrar muita qualidade neste passe curto, nesse passe médio e, mais importante ainda, né, numa condução, né, gerando ali uma participação, entregando uma participação muito importante para essa primeira fase de construção das jogadas, para essa confecção das jogadas da equipe do News Old Boys, que começa ainda no campo de defesa. E começa no campo de defesa, imediatamente no primeiro terço do campo, em virtude da qualidade do próprio Rony Esforça. Então, em virtude de gerar muita qualidade para a saída, né, ele passou a ser um jogador tido como um jogador importantíssimo, que sim, deveria ser muito treinado ali para ser um especialista ali na posição, um 5 especialista em proteção da primeira linha, né, e também dessa saída ali da primeira linha, né, indo um pouquinho ali em direção ao meio de campo, né. Ocorre que o Esforça, ele acaba mostrando tanta capacidade que aí os treinadores ali da Argentina, isso acontece muito hoje na Argentina, entende que ele pode se transformar numa espécie de volante misto. O que significa isso? Significa um volante camisa 5 e um volante camisa 8 ao mesmo tempo. Isto é o volante misto, que não se confunde necessariamente com aquele volante de infiltração que chega lá na área, que pisa lá na área. Então ele virou um volante misto, trabalhando ali como se fosse um segundo homem em alguns momentos, como se fosse um primeiro homem em alguns momentos, né? Nessa situação aí, desgruda um pouquinho aí imediatamente dessa primeira linha e vai sofisticando um pouco mais seu jogador, um pouco mais à frente, o seu jogo um pouco mais à frente, né? Num certo momento, contudo, ele começa a demonstrar também uma capacidade de, sim, se infiltrar e chegar ali como fator surpresa à área do adversário. Este aspecto é algo que ainda, na minha opinião, está melhorando no jogo do Esforço. Você precisa melhorar ainda essa capacidade de se infiltrar, de sair imediatamente ali do campo de defesa e parar ali na frente da área do adversário ou pisar dentro da área do adversário, quebrando completamente ali a perspectiva dos marcadores. É algo no Esforço que a gente percebe que ainda precisa acontecer. O Esforço é um jogador que tem um passe médio muito bom, um passe curto muito bom, consegue enxergar um jogador ali na série de jogo, na lateral do campo ou na outra lateral, consegue fazer uma inversão, um passe em diagonal, um passe até o balão do meio de campo com muita eficiência, né? Então ele é muito bom nisso e em virtude disso acho que ele precisa gerar um certo ajuste, né? Melhorar um pouco, né, esse lançamento em profundidade dele, porque ele é um jogador muito sério, né? Só que essa questão do lançamento em profundidade não está à altura de outros aspectos muito importantes do jogo dele. Em outras palavras, precisa evoluir um pouquinho, precisa melhorar um pouquinho. E eu acredito que poucos treinamentos podem fazer com que o Esforça consiga melhorar também esses lançamentos em profundidade. Porque é um jogador que tudo que ficou difícil para ele até hoje na carreira, ele resolveu com facilidade. Então, acho que essa questão de ainda não ter um lançamento muito longo com qualidade, com uma qualidade enorme, né, bastante relevante, tem muito a ver com a questão mental. Quando ele tiver um entendimento que precisa de fato melhorar isso daí, eu acho que ele vai fazer esforço sim para conseguir ter uma melhora também nesse aspecto aí. O Vasco está contratando um volante muito promissor, o que entrega hoje já justifica e legitima a sua contratação pelo Gigante. Agora, quando nós olhamos para o Esforço em campo, a gente percebe que tudo que ele entrega é aparentemente pouco diante de tudo que ele ainda pode entregar. Ou seja, estamos falando de um jogador que tem de tudo para crescer ainda mais, porque o potencial dele parece que ainda não foi nada, absolutamente nada explorado diante de tudo que ele ainda pode entregar para o clube. E ele pode, evidentemente, entregar isso tudo para o Vasco da Gama. A meu ver, foi uma grande contratação. Eu não quero ficar falando dos valores da contratação, né, porque acho mais importante neste momento falar do valor que esta contratação representa para o time do Vasco da Gama. O Gigante precisava de um volante de qualidade. Este volante chegou, é um garoto de 21 anos de idade apenas, né? Só que há muito tempo você fala do Esforça. Eu falava dele quando ele tinha 15 anos, gente. Entreguei o perfil dele para um clube brasileiro, né? Um clube, inclusive, do Rio de Janeiro. Não acharam interessante. Voltei a falar dele quando ele tinha 18 anos, também não acharam interessante, né? Naquelas duas situações, ele chegaria quase de graça para o futebol brasileiro. Não veio e já jogava muito bem naquela ocasião. Hoje, joga muito mais. O que a gente percebe é Esforça em 2023 jogou mais do que jogava em 2022. Em 2022 ele jogou um pouco mais do que jogava em 2021. Em 2021, gente, curiosamente, ele não jogava necessariamente mais do que jogava em 2020, porque aí teve um momento aí que eu acho que não foi tão interessante, alguma questão particular que eu não consegui saber qual é, que ele não conseguiu se superar. Não foi muito abaixo, mas foi sim um pouquinho abaixo do que fora no ano anterior. Mas foi só a única exceção que teve na carreira.
porque em geral é sempre um ano melhor que o outro. A cada ano ele melhora muito mais. Então, até em virtude disso, meus amigos, estamos falando de uma possível grande contratação do Vasco da Gama. Então, é segurança ali no campo de defesa, é condução de qualidade ali até o balão do meio de campo, é ultrapassagem para o campo de ataque com muita sabedoria, muita lucidez, é uma capacidade de, quando está no campo de ataque, saber o momento certo de recompor, um jogador lúcido, tranquilo, calmo, faz a falta quando precisa fazer, geralmente chega antes na bola para dar o bote sem precisar dar falta, está sempre numa situação de muita superioridade de qualidade na disputa, no embate com os atacantes das equipes adversárias. De tal sorte que, em virtude de tudo que eu falei, em teoria, o Allianz Força chega para ser uma belíssima contratação do Vasco da Gama, gente. Um belo reforço do Vasco, um jogador que estava sobrando na Argentina e que pode sim entregar para o gigante muito futebol, muito lucro futebolístico e futuramente, por que não, também muito lucro financeiro. Tá bom, gente? É isso.